Irmão, na nossa sequência nós temos uma palavrinha aí bem complicadinha chamada hermenêutica. A hermenêutica é uma das matérias também que envolve a questão de literatura, etc. Hermenêutica é a arte da interpretação do texto. Isso se aplica para qualquer canto que você quiser. Porém, na Bíblia nós temos lugares específicos para estar aplicando essa hermenêutica. Nós usamos a parte dela que fala de comparações. Por exemplo, nós temos um texto aí que é de Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Esses textos, nos quatro livros que falam do Evangelho, eles tratam o mesmo assunto, porém cada um apresenta um detalhe diferente. Assim é muita coisa da Escritura. Por exemplo, se você ler lá no Antigo Testamento sobre Esaú e o irmão Jacó, quando Esaú desprezou a sua primogenitura, ali diz apenas lá em Gênesis que Esaú não fez caso e desprezou a sua primogenitura, trocando pelo prato de lentilha. Não foi isso? Só isso. Mas Hebreus traz uma revelação que torna uma mensagem muito forte. Quando Hebreus diz assim, Esaú desprezou a sua primogenitura e depois a buscou, ainda com lágrimas, mas não lhe foi restituído. Esse detalhe não consta de Gênesis. O autor de Hebreus escreve isso e nós sentimos o impacto da testificação do Espírito Santo com relação a esse detalhe. Então, esses textos comparativos, essas comparações de textos que falam a mesma coisa, é o que nós chamamos de aplicação da hermenêutica. Então, aí nesse texto aí que fala, daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplicou, alimentou uma multidão de milhares de homens e sobejaram, parece nessa ocasião, 12 cestos. Então, o item 1 eu digo assim, quem perguntou onde comprar pão? No 2 eu digo, quem tinha 5 pães e 2 peixes? De que eram feitos esses pães? Ou seja, são perguntas que você não acha elas em apenas um texto. Em apenas o texto de Mateus, você não encontra todas essas respostas. Só no de Marcos, você não acha. Só no de Lucas, você não acha. Só no de João, você não acha a resposta para as 3 perguntas. Isso é a hermenêutica. Nós pegamos todos os textos que falam daquela situação e nós montamos ele detalhe por detalhe. Então, todos os 4 textos são verdadeiros, mas o que acontece? Mateus, quando está olhando ali, ele diz assim, não sei se é Mateus, enfim, um dos escritores, quando está olhando a situação, diz que, tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas ele não viu que esse pão e esse peixe estava no domínio de um menino. Já, vamos dizer, o outro escritor, ele diz assim, havia um menino que tinha um cesto e tinha pães e peixes. Já o outro especifica, apareceram tantos pães e tantos peixes feitos não sei de quê. Então, cada ponto está distribuído, cada informação está distribuída na visão de quem presenciou os fatos, mas nem todo mundo presenciou o fato pelos mesmos ângulos. Por exemplo, a Bíblia fala constantemente de que no caminho, como é que é aquele que gritava, Jesus tem compaixão de mim? Na estrada de Jericó. Na estrada de Jericó está lá um homem dizendo, Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de mim. Aí às vezes, eu já vi pessoas, irmão, isso é muito perigoso, meu irmão, criticar um pregador, meu irmão, é uma coisa séria. Você tem que saber qual é a tua posição. Um homem que tem uma igreja aberta, ninguém pode dizer que ele é um filho do diabo, a não ser que o próprio Deus diga. Entende?
Quando eu digo é filho do diabo, meu irmão, eu não disse porque eu concluí, eu disse porque o meu Deus me mandou dizer, e a prova de que ele me mandou dizer é que eu estou de pé, chamando de filho do diabo alguns que outras pessoas estão chamando de servos de Deus e homens ungidos, e eu estou chamando de filho do diabo. Se realmente Deus não tivesse me mandado fazer isso, eu já teria caído, porque são décadas falando isso. Então, às vezes você vê um homem pregando assim, não, porque havia um cego na estrada de Jericó. Aí você vê lá comentários lá na rede dos teólogos, né? Comentários dizendo, mas esse pregador é um burro. Existiam 2 cegos e ele está falando que era um cego. O homem está se baseando em um livro, no que ele está se baseando, está dizendo que havia um cego. Mesmo que ele saiba que existiam 2 cegos, ele quer se prender ao contexto daquele livro e dizer que era um cego. E daí, qual a diferença? Será 1, 2, ou 10, ou 1000? Não vai mudar a estrutura da mensagem dele pela quantidade de cegos. Ele só está enfatizando que Jesus tem poder de abrir vista aos cegos. Ele está enfatizando a fé de um homem. Se vão ter 10, 20, 1000 ou 1 milhão com as mesmas características, não altera o contexto do que o homem está dizendo. Então, alguns teólogos da internet vão pagar caro, irmão, mas vai pagar caro. Porque as pessoas, depois que a internet está aí, as pessoas acham que podem fazer o que bem quer. Outro dia um me mandou, não sei se Fabinho, sei lá o nome do camarada, um mulatinho, cabelo baixinho, me mandou uma mensagem pelo Facebook. Eu estava ali conectado e ele mandou a mensagem naquela hora. Pastor, assista aí o meu vídeo, tal, e me dê a sua opinião. Sua opinião é importante para mim. Eu falei, tá bom. Na mesma hora, cliquei e vi o vídeo do camarada. E ele soltando a lenha, uma série de coisas, mandando ver. Falei, depois voltei lá e mandei a mensagem para ele. Olha, como você me pediu a opinião, senão eu não falaria nada, é você que está pedindo a minha opinião, que fique bem claro isso. Eu acho o seguinte, que tem muita coisa ainda que você não sabe, você ainda precisa aprender muito, você está falando de coisas que você realmente não sabe, não tem conhecimento bíblico. Passei para ele, ele aceitou, não retrucou, não falou nada, não mandou de volta, continua lá conectado como amigo até hoje lá, e nunca me disse nada, nunca desacatou em nada, mas foi a opinião que eu passei para ele. O homem está soltando a língua, mas ele não tem conhecimento, ele não tem chamado para aquilo, a prova que é que ele está falando coisas que não é. Entendeu, meu irmão? Quando Deus te manda falar coisas, Deus só te manda falar o que é certo. Sabe, irmão? Quando Deus te manda falar, é projeto de Deus, é coisa certa, é coisa que tem que ser dita. Quando tu vê que o homem está falando coisas e está afirmando coisas em cima do que não é, está na cara que ele está apenas querendo falar e aparecer. Essa é a verdade. Então, às vezes, pessoas criticam o que não deveria criticar, ou que não poderia ser criticado. Então existe essa ciência chamada hermenêutica, em que você pega textos e você faz comparações de textos e textos. Por exemplo, ali nós acabamos de usar um texto agora acho que é 2 Coríntios 5,17, que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí alguém diz assim, tá vendo? Não existe maldição, porque olha o que está escrito aqui. Epa, eu tenho que pegar esse texto e aplicar nele a hermenêutica. Eu tenho que levar ele para outros textos que falam de maldição. Se é que eu estou querendo estudar aquele texto dentro de um contexto de maldição. O que eu vou ver? Que aquele texto não vai sobreviver. Porque eu estou usando uma ciência literária, uma ciência gramatical chamada hermenêutica. Aquele texto não vai sobreviver se eu não aplicar os recursos, as ferramentas, né? Quando eu quero trabalhar de pedreiro, eu tenho que saber usar a colher de pedreiro, eu tenho que saber fazer massa, eu tenho que saber comprar o cimento, eu tenho que saber usar as ferramentas. Se eu quero trabalhar de poeta ou de escritor, eu tenho que saber usar as palavras, eu tenho que entender das coisas, tudo requer um entendimento para que possa ter eu uma ação coordenada, perfeita. Então, a hermenêutica
é essa comparação que prova que você não pode ser precipitado. Quanta gente já se deparou com o texto de Mateus, afirmou algumas coisas, mas depois ficou complicadas suas afirmativas, porque viu que lá em João estava também acrescentando detalhes ao de Mateus, ou Mateus acrescentando detalhes ao de João, e vice-versa. A hermenêutica é isso, e principalmente ela se aplica em toda a Escritura, mas principalmente nesses 4 livros que nós chamamos de evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, são narrativas semelhantes. O que é algo semelhante não é algo igual, é algo semelhante. Porém, pela hermenêutica, nós conseguimos juntar esses 4 evangelhos e transformá-los em apenas um, sem que haja nenhum choque, porque eles se encaixam detalhadamente. Nós não temos 4 evangelhos. Jesus Cristo não veio ao mundo para deixar 4 evangelhos. Nós temos apenas um evangelho, dentro da visão de 4 escritores. Porém, nós conseguimos juntar todos eles, porque todos estão dentro da visão de um único Deus. Então, isto é a ciência chamada hermenêutica. É a arte da interpretação do texto, e pode acrescentar aí, através de comparações literárias. Tá? Tem uma palavrinha aí embaixo chamada teofania, que é o estudo concernente às aparições de Jesus no Antigo Testamento. Aí você pega crente, irmão, imagina, crente. Irmão, que isso? Que negócio é esse de Jesus no Antigo Testamento aparecendo? Jesus só apareceu depois que nasceu em Maria. É mesmo? Caramba! Fazer o quê, né, irmão? As pessoas acham que são os sábios, os entendidos, os teólogos. Então, tudo requer estudo. Eu não tenho um livro. Aqui na minha mão não tem um livro. Aqui na minha mão tem 66 livros. É livro pra caramba, irmão. Eu não tenho um livro. A minha religião não está resumida em um livro. Ela está reunida em 66 livros. É muito livro, irmão. São milhares de páginas aqui. Eu nem sei quantas. É muita coisa, irmão. São livros, por exemplo, o livro do profeta Isaías, ele atravessa décadas de história. Vem Ezequiel, atravessa décadas de novo. Então eu estou falando de um livro que ele aqui talvez esteja compilado em 4.000, 5.000 anos de história. Eu tenho que ter estudo nisso aqui. Eu não posso pegar isso aqui e dizer, está escrito aqui, eu li, eu entendi, acabou a história. Nunca vai ser assim, meu. Porque se Deus passasse a fazer assim, ele estaria desprezando todos aqueles que pagaram o preço do estudo para entender e compreender. Não é assim. Requer estudo. Por isso nós aprendemos a dizer, quando estamos estudando essas matérias, sempre o professor escreve lá no quadro: o preguiçoso nunca será sábio. Então, teofania, ou seja, lá em Gênesis 22, 16, 18, Josué 5, Juízes 6, quem aparece ali? O Senhor Jesus, aquele que viria a ser o Cristo, o oferecido, o Messias, o ungido, né? Então, Jesus Cristo já se manifestava desde Gênesis. Quando eu falo desde Gênesis, a Bíblia diz assim em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito. Quem é o Verbo? Jesus é o executor da palavra de Deus. Verbo, a palavra em ação. Se Jesus é o Verbo, e todas as coisas foram feitas por Ele, quem criou o mundo? Jesus Cristo criou o mundo.
E se você ler mais adiante, nesse capítulo que estávamos citando, de João, capítulo 1, lá na frente, vai dizer claramente, ele fez o mundo. Está escrito lá, ele fez o mundo foi feito por ele. E aí ele veio para o que era seu, porque é ele que fez, é dele. Mas os seus não os receberam. Quem formou o homem do pó da terra? Ele veio para o que era seu, ele veio para quem? Para os homens. Ele criou o homem é dele. Ele recebeu essa permissão do Pai de criar o homem. Ele criou o homem para louvor da sua glória. Então, é Jesus, o homem do princípio lá, né? Incluído na palavra Elohim, é Jesus que está lá. É Jesus o que se manifesta para Adão. As pessoas dizem que é o Deus Pai. Nunca, jamais, não existiu contato do Deus Pai com o homem. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe contato direto do Deus Pai com o homem. Todo contato é feito através da pessoa do Senhor Jesus. Sempre foi assim, sempre será assim. Nunca o homem poderá contemplar a glória de Deus. Ele sempre vai ter que ser intermediado por Jesus Cristo. Moisés, o que tu queres? Senhor, já vi tanta coisa, sabe o que eu quero agora? Eu quero ver a tua face. Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. E tem mais, hein? Esse que está falando com Moisés não é o Deus Pai, é o Deus Filho. Mas ele está numa representação dos projetos do Deus Pai. Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés, está vendo aquelas rochas? Põe-te na fenda das rochas. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Moisés, eu vou passar, né? Na minha divindade, eu vou passar e você vai contemplar o quê? A minha bondade. Você vai me ver pelas costas, mas aí você vai contemplar a minha bondade. Mas quando você estiver aonde? Entre as rochas, só protegido por Cristo. Senão, se nós ousarmos ter um contato direto com o Pai, já era, irmão. Impossível. Jesus Cristo veio justamente para que nós possamos ter acesso ao Pai. Sem a intermediação dele, não tem acesso ao Pai. Ele não falou, não? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está dito. Só que às vezes escapa da memória, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem como, é impossível. Deus habita em luz inacessível. Ninguém pode chegar a Deus. Somente através do sacerdócio de Jesus Cristo, que no véu da sua carne, rasgou o véu do templo e nos deu livre acesso ao Pai. Livre acesso, mas esse livre acesso é com a pessoa do Senhor Jesus, intermediando, como diz a Bíblia, ele é o sumo sacerdote. E o sacerdote é aquele que faz ligação de Deus ao homem. Sem um sacerdócio, o homem não chega a Deus. Sem um sacerdócio, o homem não chega a Deus, né? Ah, pastor, mas Jesus é esse sacerdote. Sim, mas Jesus criou subsacerdotes. Não criou, não? Ai, como criou? Então, irmão, se a pessoa não está incluída em um ministério, ela não tem acesso a Deus. Deixa eu repetir isso bem alto. A internet está ligada, não está? Se a pessoa não está incluída em um ministério, ela não tem acesso a Deus. Se ela buscar a Deus, Senhor, eu quero direção para a minha vida, eu quero brá, brá, brá. Sabe o que Deus vai fazer com ela? Vai direcioná-la a um ministério, para daí ela receber direção. Se não está relacionada a um ministério, não tem acesso a Deus. Quem está dizendo isso sou eu, pastor Tupirani. Não tem acesso a Deus. E aí você vai ver muitos orgulhosos. Não, eu sigo a Deus. Eu não sigo homens.
Eu sigo a Deus da minha maneira. Meu irmão, se Israel dissesse isso para Moisés, eu não sigo homens, estariam lá no Egito até hoje, comendo barro, socando tijolo. Quem libertou o povo de Israel do Egito foi Deus, através de um sacerdócio chamado Moisés. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sem liderança, o povo se corrompe. Não tem jeito. Não, se com liderança já se corrompe, imagina sem liderança. Bom, então teofania é uma matéria que trata das aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento, na sua forma... Bom, ele parecia um anjo, né? Então vamos usar essa expressão, na sua forma angelical. Você vai ver várias expressões que pessoas estão conversando, por exemplo, Gideão está conversando. Vai nessa tua força, varão valoroso. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, o que aconteceu do que os nossos pais nos contaram? Gideão está vendo ali, por acaso, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus? Não, ele está olhando para aquele que está falando com ele e, no máximo, ele está reconhecendo ali um anjo. Não, vai nessa tua força que tu verirás aos midianitas como se fossem um só homem. Aí ele deu uma despertada e falou assim, peraí, se és tu que falas comigo, não te ausente, eu vou ali preparar um sacrifício e volto. Entendeu? Ele, pelo poder da palavra, ele falou, peraí, eu vou preparar um sacrifício. Quando voltou, foi surpreendido e disse, ai, vi o anjo do Senhor e tal. Depois o pai de Sansão diz, vimos o anjo de Deus face a face. Aí a mulher dele diz assim, nós vamos morrer. Aí o pai de Sansão, Manoá, diz assim, não, se Deus nos quisesse matar, não teria se revelado a nós. Interessante isso. Se Deus quisesse a nossa morte, não teria se revelado a nós. Amém? Então aproveita, meu irmão, Jesus quer você, Ele se revelou a você, Ele quer a tua vida. Só depende de quem? Depende de nós. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perder, mas aquele que perder por amor do Evangelho, disse Jesus, esse vai achar. Então, meu irmão, teofania é a matéria que estuda as aparições de Jesus no Antigo Testamento. Você lembra que quando Abraão estava lá na porta da sua tenda, ele vê que vem caminhando na sua direção 3 anjos, e ele corre. Quando aqueles anjos vão anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, ele corre e ele se prostra ali e adora. Quando ele adora, a adoração dele não é reprovada. Significa que, pelo menos, um daqueles 3 anjos é o Senhor Jesus, para que a adoração dele fosse aceitada diante daqueles. Não sei especificamente se ele reconheceu uma diferença, se prostrou diante de alguém específico, ou se ele se prostrou diante dos 3. Mas que alguém ali recebeu aquela adoração, recebeu. Já em Apocalipse, quando João se vislumbra com aquelas coisas todas, ele se prostra diante do anjo que o está mostrando, e o anjo rejeita a adoração dele e diz assim, não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus, porque aquele é apenas um anjo, e anjo não pode ser adorado, né? Anjo não pode ser adorado. Uma vez eu vi um camarada, era até profeta na época, porém, meio equivocado. Então ele dizia que estava vendo, irmãos, estou vendo um anjo assim, anjos poderosos entrando na igreja. Em reverência a esses anjos, vamos ficar de joelhos. Não, senhor. Tem igreja que vai mais além, né? Irmãos, olha, era uma pastora, acho que da Quadrangular, tinha essa mania. Deus me revelou que aqui dentro da igreja vai ter 3 anjos, é o Gabriel, é o Miguel e não sei quem mais. Era 3 anjos. Então, a partir de hoje, nós teremos essas 3 cadeiras aqui, que é para esses anjos ficarem sentados. Vai lavar a louça, mulher. Depois as pessoas dizem que eu sou machista. Eu não sou machista, meu irmão. Eu acho que a mulher tem o seu espaço, segue a Jesus. O homem tem o seu espaço, segue a Jesus. Agora, quem inventa moda já está lá no trono dando uma de pastora, já está na abominação. Depois vem dizer que Deus revelou que tem que ter 3 cadeiras no ministério, que é para sentar Miguel, Gabriel e eu não sei o outro El lá que ela inventou lá. Aí não tem condição, vamos parar de brincadeira, né? Vai conhecer a Bíblia, e a Bíblia vai mostrar que anjos não recebem reverência, anjos não recebem adoração.
Por quê? Porque só há um digno de louvor, glória e adoração, que é Deus. Acabou a história. Nenhum anjo vai chegar para mim e se eu assisto diante do Altíssimo. Eu sou o fulano de tal. Prostre-se diante de mim. Eu vou dizer assim para ele, de jeito nenhum, só adoro meu Senhor Jesus. Pode assistir, tu pode sentar no trono de Deus, mas tu não é Deus. Amém, meu irmão? Isso é compreensão bíblica, isso é entendimento, né? Zacarias, ele ficou mudo, não foi porque não adorou o anjo, ficou mudo porque duvidou das palavras que o anjo trazia da parte de Deus. Foi aí que ele ficou mudo. Mas não houve, foi uma questão de reverência com o anjo. Ele não creu. O anjo deu uma palavra, como vai ser isso? Eu sou velho, minha esposa é estéril, como que eu vou ter um filho? Ah, é? Um sacerdote? Tinha que ter vergonha de dizer como. Sacerdote dizendo como vai ser isso? Tu vai ficar mudo até tu ver o cumprimento das minhas palavras. Só depois que a criança nasceu, acredito eu mais ou menos, sei lá, no mínimo 9 meses depois, né, irmão? É que ele voltou a falar. Agora, Maria foi diferente, não foi? Salve a agraciada do Senhor, o mesmo anjo. Ó, de ti nascerá um menino, vai ser isso, isso, isso. É mesmo? Mas como que vai se dar isso? Eu sou virgem, eu não tenho marido. Não, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o poder do Alto te envolverá, pelo aquele que de ti nascerá, será chamado Filho do Altíssimo, e ele guiará o seu povo para purificar dos seus pecados. Com Zacarias, o quê? Peraí, puxou o cinto, mandou ver com Maria. Não, senta aí, Maria, eu vou te explicar como é que vai ser a história. É assim que Deus trata, na diferença do nosso entendimento. O cabra é sacerdote e vai duvidar do que está diante dele? Maria podia duvidar, Maria não frequentava tanto as sinagogas, não tinha tanto acesso a pergaminho. Maria não era sacerdotisa. Então Deus julga cada um de acordo com aquilo que ele sabe que cada um tem. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Bom, aí eu coloco aí, todos os estudos contidos na apostila podem livremente ser reproduzidos, a herança do povo de Deus. Só que, irmão, tem um detalhe. Embora isso possa ser reproduzido, tem gente que está viajando na maionese, no ketchup, na mostarda. Reproduzir isso aqui, meu irmão, é ter, você caminha e vai ter um entendimento. Agora, ministrar isso aqui é diferente. Tem gente pegando essa apostila e pensando que pode ser professor de teologia. Se enxerga. Não é assim. Eu estou falando aqui de hermenêutica, estou usando um texto, mas eu tenho conhecimento da hermenêutica aplicada em toda a Bíblia, para estar falando desse texto aqui. A exegese não se resume, a exegese que eu conheço, não se resume nessa passagem bíblica aqui. O que estamos falando disso aqui tem uma estrutura, uma bagagem por trás de mim. Eu estou caminhando para 30 anos de evangelho. Não tenho ideia de quantos livros de teologia eu li, quantos dicionários bíblicos eu consultei, enfim, tudo isso, essa bagagem toda evangélica. Então, chega uma hora que você vai ministrar isso, mas espera chegar essa hora, não pense que sabe. Foi o que aconteceu, infelizmente, com aquele rapaz, que eu sempre digo aqui, o Elvis. Pegaram essa apostila, mal o camarada sentou aqui, com 2, 3 semanas, pegaram essa apostila, sabe o que eles foram fazer? Tinha o Elvis, tinha um outro chamado Júlio, que já saiu de lá também, não sei qual foi o rolo que teve, não sei se voltou, enfim, problema deles. Sabe o que eles fizeram com essa apostila? Foram ministrar dentro das Assembleias de Deus. Falei, fala sério, meu irmão, aonde vocês têm condições para isso? Aonde o cara que vem da Maranata, tem 2 semanas aqui dentro, acha que pode pegar uma apostila dessa e ministrar o que essa apostila diz? Ah, fala sério, não tinha outro caminho a não ser a sepultura, meu. Que isso, meu irmão? Eu não estou ministrando isso aqui porque eu estou vendo aqui essa primeira vez, eu não estudei esses textos aqui não, eu estudei foi toda a Bíblia para poder ministrar aqui, bater esse papo aqui com a gente, para abrir o nosso entendimento.
Eu ministrei, isso aqui não é daqui para frente que eu estou ouvindo, não. Isso aqui é a florzinha de toda uma estrutura que vem de anos. Aconteceu isso com esse rapaz, infelizmente. Lamentável, mas eu não sou responsável pela vida de ninguém. Aconteceu isso, teve um grupo, chegou aqui 3 jovens das Assembleias de Deus. Pastor, nós estivemos ouvindo os seus trabalhos e nós também temos condições de pregar. Nós dirigimos uma congregação e nós viemos aqui pegar as apostilas, porque nós vamos estar ministrando as apostilas. Eu falei assim, irmão, mas... Não, porque pastor, nós já dirigimos trabalho há muito tempo, já somos pregadores, trabalhamos com libertação. Eu dizia, irmão, porque... Entendeu, pastor? E o irmão aqui e tal. Falei, estou sobrando nessa história. Pastor, a gente queria levar 10 apostilas. Dá 10 apostilas para eles aí, pronto. Dá o dinheiro, tá, leva as apostilas. Vai morrer longe daqui que eu tenho mais o que fazer. Amém, meu irmão? E lá foram os 3 jovens fundar a congregação. Nem cemitério eles não conseguiram fundar. Meu irmão, você não ministra uma palavra porque você sabe ela. Você ministra uma palavra quando você é chamado para ministrar. Uma repórter me entrevistou, falou assim, o que você faz na vida? Falei assim, exclusivamente sou pregador do evangelho, não faço mais nada. Então é um emprego, você tem sua carteira assinada? Não. Evangelho não é profissão, é vocação. Profissão é aquilo que você estuda e se forma. Eu não fui chamado para estudar e me formar. Eu fui chamado para estudar, mas eu fui vocacionado. Eu fui chamado por Deus. Não é profissão, evangelho não é profissão. Eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho carteira assinada. Se amanhã eu abandonar a igreja, eu falei assim para ela, me desculpa a expressão, eu saio com a mão na frente e outra atrás, eu não tenho direito a nada. Evangelho não é profissão, evangelho é vocação. Amém, meu irmão? Aí amanhã tu vai fundar uma igreja e cria sua carteira assinada, seu fundo de garantia. Tu vai ver se tu vai servir o Deus vivo. Essa obra se vive pela fé e não pelo fundo de garantia. Tá, irmão?